isso também. Então, o reino de Deus se manifesta, não somente no contexto espiritual, mas também no contexto social. E no contexto social inclui a política. Esse é um outro assunto, né, para uma próxima ministração sobre o reino de Deus, mas hoje eu quero focar em um personagem específico, né, que é o personagem do texto que nós lemos, que é Daniel. A Bíblia começa lá no livro de Gênesis contando a história de José, por exemplo. Quando a fome assolou o mundo da época, o que Deus fez? Deus enviou José na frente no Egito para servir de base, para servir de estrutura, para alimentar o mundo da época. Como que José fez isso? Sendo governador do Egito. Então, é para você entender, tanto você que está aqui, quanto você que assiste, que política está na Bíblia. Simples assim. Quando o povo pediu um rei, Deus escolheu um homem chamado Saul e mandou Samuel ungí-lo diante da nação. Quando Deus quis um rei novamente, levantou Davi, que é o rei mais famoso da história bíblica. Depois veio Salomão, o homem mais sábio da história bíblica. Eu estou trazendo esses fatos para provar para você, para mostrar para você que política está na Bíblia. Quando Jesus foi condenado e foi julgado para ser morto, o julgamento de Jesus aconteceu dentro de um julgamento religioso e também político. O cara que lavou as mãos para não matar Jesus era quem? Pilatos. Pilatos era o quê? Governador. Então, era política também. Agora, em pleno século XXI, então nós não podemos cometer o erro que eu acho terrível de dizer que não pode ter crente na política, porque daí é trágico. Sendo que a história da igreja, a história bíblica, sempre trouxe personagens, inclusive escolhidos por Deus, para fazer parte da vida pública. E hoje eu quero, então, ministrar sobre o tema que é Daniel, um presidente por excelência. E eu pedi para você anote esse tema, Daniel, um presidente por excelência, porque a minha maior preocupação é que você entenda. Eu não estou aqui para falar de partido A, nem de partido B, nem da direita, da esquerda, né? Não, nada disso. Eu estou aqui para trazer informações bíblicas e que faça nós contextualizar, para nós saber escolher aquela pessoa que, pelo menos, chega próximo do entendimento bíblico, que é a nossa Constituição. Né? Na Constituição está escrito que todo o poder emana mas nós sabemos que, na verdade, todo o poder emana de Deus. Ok? Então, vamos lá. Esse capítulo 6 do livro de Daniel vai narrar a história, um contexto de uma história em que Daniel, né, ele vai ser jogado na cova dos leões por uma perseguição política. Mas eu quero, antes disso, passar para você a estrutura do comando do reino da Babilônia no tempo do rei Dário. Coloca para mim aí. Esse é o texto principal que eu quero que você anote, que é Daniel 6:3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente. E o rei Dário, que era o rei da época, pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel é um profeta da história bíblica que ele teve o privilégio de conviver com o rei Nabucodonosor, ele teve o privilégio de conviver com o rei que substituiu Nabucodonosor depois que era o seu filho, né? E também teve o privilégio de conviver com o rei Dário, né?
e com o rei Ciro, que, segundo alguns estudiosos, o Dário e o Ciro era a mesma pessoa. Eu não vou entrar no contexto, tá? Mas, pelo menos, ele passou 3 períodos de reis. E em todos os 3, praticamente, ele teve uma ação, ele atuou. Então, aqui, no texto do capítulo 6, nós estamos falando do rei Dário, que é o último, ou o penúltimo, se Ciro veio depois, no comando babilônico, antes de a Babilônia deixar de ser o império que controlava o mundo da época. Então, Daniel, ele sai com 17, 18 anos de Jerusalém, ele é levado cativo para a Babilônia, e ele vai passar a sua vida na Babilônia. Essa é a diferença de Daniel e dos demais profetas. Ou seja, quando esse texto aqui, esse acontecimento acontece, Daniel tinha mais de 80 anos de idade. Ele não era um menino, ele já tinha convivido com outros reis e já tinha maturidade suficiente para encarar o desafio que lhe está proposto. Então, como que funcionava a Babilônia? Coloca aqui, ó. Não é esse slide, você pulou, acho. Volta. Eu quero que você tire um. É para ter um slide aí que não está o anterior. Antes desse, volta mais um. Não, ficou um slide fora, tá? Mas ok, não tem problema, deixa aquele lá, pode voltar naquele lá mesmo. Toca para frente, John. Mais um. Tem um slide que Daniel não aparece ali, que aparece o rei, e aí debaixo do rei, como que funcionava o império? Tinha 3 presidentes. Esqueça o nome Daniel ali para você entender. Tinha 3 presidentes, que era 1 presidente, 2 presidentes, 3 presidentes. Cada presidente tinha 40 governadores, ou seja, um cuidava de 40, isso é provável, tá? Outro cuidava de mais 40 e outro de mais 40, porque tinha 120. A história, alguns historiadores dizem que a Babilônia tinha 120 províncias, né, ou estados. Outros dizem que estava incluído no governo de todos esses 120 governadores, não só a Babilônia, porque a Babilônia era o império mundial desse tempo, não era só a Babilônia em si. Esse aí é o slide. Então, era assim que funcionava. Tinha o rei, que era a autoridade máxima, que era Dário, ok? Que conquistou a Babilônia. Aí ele colocou, que é o texto que nós lemos, 3 presidentes. E um dos 3 era Daniel. E cada presidente comandava 40 governadores, ok? Só que Daniel, ele vai se distinguir, ele vai se destacar, porque o texto diz que nele havia um espírito excelente. Aí é aquele gráfico que estava antes agora. Então, esse espírito excelente que Daniel tinha, é porque Daniel temia a Deus, ele tinha o temor de Deus. Então, a ideia do rei Dário era deixar o comando da Babilônia dessa forma. O rei, Daniel, os 3 presidentes e os governadores. Ou seja, Daniel iria ficar acima dos 3 presidentes. Aí depois você vai entender por que o contexto de tudo isso. Eu só queria que você entendesse a estrutura de governo da Babilônia, ok? Amém? Amém? Então vamos lá. Por que Daniel tinha um espírito excelente? O que de informação que o texto sagrado quer passar com isso? E aí, para a gente entender isso, eu preciso, então, comentar com você, vou fazer isso de forma rápida, um pouco sobre a vida de Daniel. Primeiro, Daniel não quebrava princípios cristãos. Pode ler numa só voz? Vamos lá. Daniel. Quando Daniel chegou na Babilônia,
Babilônia era mais ou menos 700 quilômetros, 800 de Jerusalém. Quando ele chega da Babilônia, ele coloca uma coisa no seu coração. Mesmo estando em um lugar distante da sua pátria, está no capítulo 1 e no versículo 8, ele disse: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Aí você vai entender aquele episódio da vida de Daniel, que ele vai pedir, para o Aspenaz, que é o comandante-chefe ali de todos os eunucos, que ele não queria comer o que o rei comia, que ele queria comer só frutas e legumes, porque ele sabia de onde estava vindo e sabia que não passava por um culto pagão. Então, ele não queria quebrar os seus princípios que ele tinha aprendido na sua formação como judeu lá em Jerusalém. Ou seja, Daniel, ele não permitiu que a cultura babilônica tirasse dele os princípios de Deus que existia na vida dele. Ele não deixou que a cultura da Babilônia, a Babilônia é um símbolo de mundo, tá? Não vou entrar na parte profética do texto, mas ele não deixou que a cultura do mundo, da época em que ele estava inserido, dominasse a sua vida. Todo rei, quando conquistava, nesse tempo, um povo, ele fazia algumas coisas, principalmente quando se tratava de pessoas inteligentes e governantes que ele traz de outro império. Por exemplo, quando Daniel chega na Babilônia, a Bíblia vai narrar a história de Daniel e mais 3 amigos. Você lembra o nome dos 3 amigos de Daniel? Gente, os 3 amigos de Daniel. Alguns dizem Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é. Esse é o nome exatamente que o rei Nabucodonosor colocou neles, para já trocar a ideia da identidade que eles tinham. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego era o nome de deuses pagãos da Babilônia. Então, qual era a ideia do rei Nabucodonosor? Era fazer com que aqueles jovens esquecessem e fossem desligados daquilo que tinha aprendido com o seu Deus. Então, Daniel, ele, sabendo de como funcionava esse processo, ele vai ficar na parte dele de fé, os amigos dele também. Tanto é que os 3 amigos de Daniel vão ser jogados numa fornalha de fogo, lembra da história? Que Deus vai livrar eles da fornalha. Daniel não está, provavelmente está viajando nesse dia, porém, ele não abre mão de princípios estabelecidos por Deus. Então, Daniel era um homem que não quebrava princípios cristãos. E ponto final. Segundo, Daniel tinha visões de Deus. Daniel tinha visões de Deus. Vamos repetir? Vamos lá? O primeiro, o que era? Daniel não quebrava princípios cristãos. O segundo é? Ou seja, Daniel tinha revelações de Deus. Deus mostrava coisas extraordinárias para Daniel. Sabe o que aconteceu na Babilônia? O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele sonhou. Ele teve um sonho e ficou perturbado. Ficou apavorado. Aí ele chamou os sábios da Babilônia. Chegou a turma. E ele disse: eu tive um sonho e eu estou perturbado. Não consigo mais viver em paz. Esse sonho está me atormentando.
Aí os sábios da Babilônia disseram para o rei: ora, conte o sonho e nós vamos dizer qual é o problema, rei, sem problema nenhum. Isso só acontece uma vez na Bíblia. Isso é inédito. O rei disse: não vou contar o sonho, porque eu esqueci o sonho, mas estou perturbado. Então vocês têm que dizer o que eu sonhei e o que significa ainda. Daí o sábio disse, isso está no texto, tá, gente? É só ler o livro de Daniel. Os alunos meus aí do estudo bíblico, nós acabamos o Daniel esses dias, tá? Top, tá quente ainda o assunto. Aí os sábios disseram: mas não dá, rei. O que tu está pedindo para nós, não tem quem resolva. Aí o rei disse: tudo bem, não vão contar o sonho, vou matar tudo vocês. Todos os sábios da Babilônia vão morrer se não dizer o que eu sonhei e o que significa. Aí, lógico, né? Foram lá e disseram para Daniel: ô Daniel, tu vai morrer também. Vai morrer todo mundo. O rei sonhou, não se lembra, quer que nós revele o que ele sonhou e o que significa. Aí Daniel disse para o Arioque, que era o chefe da guarda do rei: me dá um tempo e eu vou revelar o sonho do rei e o que significa. E de fato, Daniel vai orar por um período de um tempo, vai jejuar por um período de tempo, e Deus vai dar para Daniel o que o rei sonhou e o que significa o sonho. Então isso é inédito, porque você vai ver vários personagens bíblicos interpretando o sonho, mas só Daniel você vai ver interpretando o que o rei sonhou e o que significa o sonho, que é o sonho da estátua, que significa os impérios mundiais. Não vou entrar nesse assunto, não temos tempo para isso e também não é o objetivo hoje. Mas eu só estou contando essa história para mostrar para você que Daniel tinha visões de Deus. Eu estou traçando para você um perfil de um governante justo. Essa é a ideia. Você está entendendo, amém? Terceiro, vamos lá. Daniel tinha, vamos repetir? De novo, está muito fraco. Certo dia o rei sonhou. Esse ele lembrou. Eles gostavam de sonhar, era assim que funcionava. E ele sonhou, está no capítulo 4 de Daniel. E ele sonhou com uma árvore que era cortada, que ficava só a raiz. E Daniel vai lá e dá a interpretação do sonho para ele. Qual que era a interpretação? Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Gente, ele não está falando para o Joãozinho da esquina e nem para o amiguinho dele. Ele está falando para o homem mais poderoso do mundo, que podia dizer para ele: está ficando louco, vai, pega e mate esse doido aqui, ó. É assim que funcionava. Mas ele não temeu, ou seja, ele não estava lá para passar a mão, para dar tapinha nas costas do rei. Quando o sonho do rei era problema para o próprio rei, era juízo sobre a vida do próprio rei, Daniel deu uma interpretação do mesmo jeito. E diz para o rei: você vai morar com os animais, você vai comer capim junto com os boi, vai ficar na chuva, no orvalho do céu, até que passe 7 tempos. Até que você reconheça que existe um Deus. E, de fato, aconteceu exatamente dessa forma com o rei Nabucodonosor. Ele foi literalmente pastar. O que nós vamos aprender com isso?
Na hora de Daniel falar a verdade, ele falou, mesmo que a notícia fosse péssima para o rei, no caso. Quarto, agora nós vamos entrar já no estilo de mensagem mais da nossa realidade. Mas o quarto, Daniel não era. Vamos repetir? O Nabucodonosor morreu, o Belsassar assumiu o trono, e um dia ele fez um banquete, fez uma festinha. E ele convidou 1000 pessoas para a festinha dele. E eles estavam lá bebendo, tal, dançando, festa vai, festa vem. Já estava cheio de, sei lá se era só álcool, que mais que eles estavam usando. E ele teve uma ideia péssima. Ele mandou buscar os vasos, as taças de ouro que eles tinham trazido de Jerusalém, que fazia parte do templo e que era consagrado a Deus, para eles beber. E ok, foi uns servos dele lá, trouxeram os utensílios do templo. Depois você estuda em casa o capítulo 5 de Daniel. Você vai ver esse banquete. E Deus não se agradou disso. Então aparece na parede do salão onde eles estavam uma mão escrevendo. O que estava escrito? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí ele perguntou para os sábios: o que significa isso? Não sabemos. Aí a mãe do rei estava viva e disse: mas tem um homem aqui no reino que aconteceu isso. Daniel tinha histórico de vida. Traz ele e ele vai interpretar. Vão buscar Daniel e talvez você está perguntando aí onde é que está a corrupção nisso. Está no versículo 7. Daniel chegou e o rei disse para ele. O rei disse para os sábios: quem lê isso que está na parede e der a sua interpretação, eu vou vestir ele de púrpura, vou colocar uma cadeia de ouro, uma corrente de ouro no pescoço dele, e ele vai ser o terceiro no reino. Mas nós não sabemos. Então chegou o Daniel. Quando o Daniel chegou, essa história está lá no capítulo 5, depois você lê. Ele disse para Daniel: eu tenho ouvido dizer que você interpreta sonho, que Deus te mostra coisas difíceis. Se você interpretar, você vai ser vestido de púrpura, vou arrumar uma corrente de ouro no teu pescoço e você vai ser o terceiro do reino. Aí Daniel vai responder lá no versículo 17: os teus presentes, ó rei, fique contigo, e dê os teus prêmios para outro. Mas eu vou ler o que está escrito. Ou seja, Daniel estava dizendo: não tenta me agradar, trazer eu para a tua festinha, achar que eu faço parte desse negócio, porque eu não faço. Até porque Daniel sabia que aquela era a última noite que ele ia ficar no trono. E Daniel vai interpretar o que está escrito na parede. E o que estava escrito? Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Pronto, simples assim. Ou seja, Daniel não disse: não, me dá para cá tudo esse dinheiro aí, esses negócios aí, e eu vou dar aí uma interpretação bem top aí do que está escrito na parede para você.
Só que antes de ele interpretar, aí você tem que ler o capítulo 5, lá no versículo 18, ele vai dizer: o Deus do céu deu ao teu pai reino, grandeza, majestade. Por causa dessa grandeza ele ficou orgulhoso. Ele vai narrar um pouquinho da história, vai dizer que o pai dele foi pastar, e vai dizer: e você que é filho de Nabucodonosor, não se humilhou, anda com o teu coração arrogante, e se levantou contra o Senhor, pegou os vasos do templo que era o santo, que era o sagrado, profanou o que era de Deus, e por isso você vai morrer, e vai ficar sem o trono. 5. E agora eu vou começar a ministrar o texto que nós lemos. A comunhão com Deus na vida de Daniel era inegociável. Vamos repetir? De fato, naquela noite, Dário invadiu a Babilônia e se apoderou dela. E aí o Dário vai fazer uma coisa: vai dividir o reino. 3 presidentes, 120 governadores, e um deles é Daniel. E aí eu volto lá na introdução que eu dei no início para você. Até aqui tudo ok, gente? Amém? Estão comigo? Ok. Quando o rei colocou Daniel como presidente e mais 2 presidentes, vamos dar nome aqui para os outros 2 presidentes. Me dê um nome aí. Como? João. Outro. Pedro. Sempre é João e Pedro. Não, mas tinha que dar um nome babilônico para ele, né? Vamos lá, então, era o Joãozinho, o Pedrinho e o Daniel. 3 presidentes. Debaixo dos 3 presidentes, 120 governadores. Dá o nome aí. Não, estou brincando. 120 governadores. Essa é a estrutura do reino. Ok. Só que Daniel se destacou, porque era justo. Aí o que aconteceu? Os inimigos, os amigos se tornaram inimigos e disseram: nós precisamos derrubar Daniel. E disseram: vamos achar alguma coisa errada na vida de Daniel. Temos que derrubar ele do poder. Ele não pode continuar governando, porque ele é justo. Nós queremos fazer as compras. Eu estou cuidando para não dizer umas coisas que não pode. Nós temos que fazer os esquemas nossos aqui, né? Tá entendendo, irmão? Amém? E não dá, porque tem um cara aqui que é justo. Vamos achar alguma coisa errada na vida de Daniel. E procuraram. Daniel não se corrompia, não se vendia, não aceitava suborno, não pegava mala de dinheiro, né? Nada disso. Aí eles disseram: então só tem um jeito. Não volta. Pois estes homens nunca, nós nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, se não procurar alguma coisa na lei do seu Deus. Ou seja, a única forma de nós pegar Daniel é se ele tiver que quebrar a lei de Deus, do Deus dele. Senão nós nunca vamos conseguir derrubar.
Por quê? Porque ele nunca rouba, ele nunca faz isso, ele nunca faz nada. Então, vamos ter que achar um método. Eles tentaram profanar os costumes de Daniel, não conseguiram. Queriam mudar os princípios éticos da vida de Daniel, não conseguiram. Queriam que Daniel cedesse ao sistema, não conseguiram. Aí eles têm uma ideia, então. Eles queriam tirar a liberdade de Daniel. Então eles fizeram um plano. Então esses presidentes, ou seja, os outros dois, eram 3, se juntaram com os governadores, que dividiam a grana, e disseram, vamos ao rei e vamos bolar uma ideia. Foram lá no rei, chegaram lá no rei e disseram, vive eternamente, ó grande rei Dário. Olha o plano, coloca o texto. Todos os presidentes dos reinos, os sapos, conselheiros, governadores, todos nós aqui, a autoridade aqui, todos nós aqui, nós tivemos uma ideia maravilhosa, que tu faça um decreto, que num período de 30 dias, ninguém pode pedir nada a Deus nenhum, a não ser para você. O rei, opa! O rei, né, já se orgulhou, né? Gostei da proposta. Aí eles disseram, vai, o 8. Agora, pois, o rei sanciona a lei, né? E assina, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, versículo 9, o rei Dário assinou a escritura. Então saiu uma lei no governo da Babilônia, assinada por Dário. Em 30 dias, ninguém pode pedir nada para ninguém, para Deus nenhum, a não ser para o rei Dário. E Daniel tinha um costume. O que Daniel fazia todo dia? Orava. Todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel ia no seu quarto, abria a janela do seu quarto para a banda de Jerusalém e orava por Jerusalém. Ei, crente, preste atenção aqui. Eles não precisaram esperar 30 dias para pegar Daniel orando. Eu acredito que foi no outro dia, de manhã já. Mas tem alguns pontos aqui que eu quero pensar com você. Daniel podia orar baixinho, né? Sem abrir a janela. Pois oração em silêncio não vale? Vale, né? Mas Daniel não fez. Daniel podia dizer, bom, olha, vou ficar quieto 30 dias sem oração. Depois eu volto a orar. Em vez de orar 3 horas, eu oro 6 para tirar os atrasados. Daniel não fez. Ou seja, era inegociável isso na vida de Daniel. Mas disseram lá para Daniel, a lei está assinada, mas ele não abriu mão da comunhão com Deus. Ele não abriu mão da comunhão com Deus. E o versículo 10 diz assim: quando Daniel soube que a lei estava assinada, quando ele soube, ele entrou em sua casa, subiu para o seu quarto
onde tinha janelas para Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como ele costumava fazer. Não sei se você está pegando, eu acho que você está. Tem coisa, gente, que é inegociável. Não importa se vão assinar a lei, não importa se vai sair decreto, não importa se vão dizer que vão jogar na cova dos leões. Tem princípios e valores, e é isso que temos que entender, que nós não negociamos. Se valores bíblicos são quebrados, então nós nos manifestamos, porque nós temos uma lei. E eu gosto muito dessa parte de Daniel, porque essa parte ela tira a possibilidade do silêncio. Porque tem gente que diz: eu fico quietinho, não falo nada e não faço nada. Daniel não ficou quietinho. E olha que Daniel era só não ter orado 30 dias. Ou 30 dias orado trancado no banheiro, bem baixinho. Mas eles foram e acharam Daniel orando. E a lei dizia que se Daniel tivesse feito pedido a um outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E o texto bíblico vai dizer que Dário gostava de Daniel. E ele vai fazer de tudo que você possa imaginar para não deixar Daniel ir para a cova. Ele vai lá no poder 1, no poder 2, no poder 3, e vai dizer: vamos livrar Daniel, vai pedir, não teve o que fazer. Daniel ia para a cova. E de fato, Daniel foi lançado na cova. E o rei só disse uma palavra para Daniel: ô Daniel, pode ser que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livre da boca dos leões. E aí eu gosto do versículo 20 do capítulo 6. Porque no outro dia, bem cedinho, depois de Dário não ter conseguido dormir, porque Daniel estava na cova, nós vamos ver o homem mais poderoso da terra, indo na boca da cova dos leões e gritando: Daniel! Daniel! E o texto bíblico diz que com voz triste ele faz isso. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar da boca dos leões? Ele vai ouvir uma voz lá de dentro da cova: vive, ó Rei, eternamente. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Está com medo de alguma coisa? Não? Não precisa, né? O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer sistema que exista. Não existe nada. Não existe nada. Não existe nada que venha tirar os valores e princípios que nós defendemos, sendo que Deus escreveu. Deus só precisa de Daniel, de Daniéis. Aí o que o Dário vai fazer?
vai pegar os outros governantes, juntamente com as suas famílias, com as suas mulheres e seus filhos, e vai lançar na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que antes que ele chegasse no fundo da cova, os leões já tinham esmigalhado os seus ossos. Mas o mais incrível, e eu vou concluir com essa parte, porque eu sei que você já entendeu, é que Daniel fez com que o nome de Deus fosse proclamado e confessado em todo o mundo da sua época. E isso é profético. Vamos lá? Próximo. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas. Não é só Babilônia o contexto. Você está entendendo? Você está entendendo, amém? Não é só Babilônia, mas todas as línguas que habitam em toda a terra. Dário escreveu, o homem mais poderoso do mundo. Ele escreve o quê? Próximo. Faço um decreto. Volta, não tira daqui. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, só que o domínio do reino dele não era só na Babilônia, era no mundo inteiro. É isso que você tem que entender. Os homens tremam e temam perante quem? O Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não tem fim. A fé de Daniel, o fato de Daniel deixar que a fé dele viesse para fora, ele não escondeu, ele foi lá no Facebook do Templo da Babilônia, no Instagram do Templo da Babilônia, e ele disse: não vou parar de orar, nem que eu morra. Não vou fazer isso. Isso é inegociável. Fez acontecer isso. Fez o rei colocar um decreto para que o mundo soubesse que só existia um Deus chamado Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E ele disse: este é o Deus vivo que permanece para sempre, seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. 27, tem mais um? Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas. Não é Daniel que está falando, não é crente falando aqui, irmão, é o rei. No céu e na terra, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Coloque-se de pé. Nessa noite, como igreja, como defensores de uma lei que é eterna, infalível, nós não negociamos isso. Isso é inegociável. Nós nos levantamos como igreja em oração, em atitudes, cada um no seu mundo, no seu contexto de vida. Nós nos posicionamos e nós diremos ao mundo: jamais negociaremos os nossos valores,
jamais permitiremos que as coisas deste mundo mexam na nossa identidade de cidadão do céu. Deus nos chama para um posicionamento de vida, de vida cristã, de defensores da palavra de Deus, de defensores da lei de Deus. Deus conta com você. Deus conta comigo. É simples assim a minha mensagem desta noite. Deus conta conosco. Que o Espírito Santo, que usou Daniel, nos use. Que Ele nos dê sabedoria e graça. E que Ele nos dê coragem, como deu a Daniel. Para que nós também mostremos ao mundo da nossa época, que existe só um Deus, só um Senhor, só um Salvador, e que nós não negociamos valores bíblicos e cristãos, nós não negociamos família, nós não negociamos, nós não compactuamos com aborto, nós não aceitamos aquilo que a Bíblia não aceita, porque nós temos um rei que é rei dos reis, senhor dos senhores. E eu não estou preocupado se vão jogar nós na cova dos leões. Não estou preocupado nem se Deus vai livrar ou não vai livrar nós da cova dos leões. Não tem problema. Não estou com medo, não estamos pensando nisso. Nós nos levantamos como igreja para defender valores bíblicos estabelecidos por Deus na sua palavra. Isso nós não vamos negociar, e ponto final. Amém? Então eu quero orar com você essa noite. Feche os teus olhos aí onde você está. Que o Espírito Santo de Deus, que usou Daniel naquele tempo, há mais de 2.500 anos atrás, que o Espírito Santo desperte na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, pessoas capazes. Que o Espírito Santo nos instrua a pisar nesses lugares da vida pública também, aonde nós defenderemos família, princípios estabelecidos, constituídos por Deus. A palavra de Deus é poderosa e eficaz, e ela diz que Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não vai viver mais na ignorância. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe das trevas. Trevas significa ignorância na Bíblia, falta de conhecimento. Mas hoje nós trazemos luz para o teu coração. Nós trazemos entendimento para o teu coração. Você, escute, você não é apenas mais um cidadão aqui na terra, não, você é um cidadão do céu. Você acredita nisso? A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, que a nossa cidadania está no céu, que nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Qual é o papel de um embaixador, irmão? Qual é? É defender as leis do reino que ele representa aonde ele está. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a Embaixada do Brasil, correto? O que acontece na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos? Defende o brasileiro que estiver lá. Então, quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu, você já parou para pensar? A Bíblia está dizendo que nós defendemos os princípios estabelecidos por Deus na terra. Isso é ser igreja. Você está equivocado quando você pensa
Que igreja é um lugar que você vem aqui só para receber a bênção, volta para casa, recebe a oração. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é príncipe, você tem uma obrigação, você tem uma constituição para defender. Então, pelo amor de Deus, exerça o teu papel de cidadão do céu. Amém? Foi o... Exato. Nas Torres Gêmeas. Verdade. Eu acredito e eu tenho certeza que Deus levantou o Brasil para um tempo novo na terra. Não é só eu que estou pensando isso. Não é. É só você prestar atenção. Eu acredito que Deus está posicionando a igreja do Brasil para trazer um avivamento sobre a terra. E nós não vamos ficar de fora, mas não mesmo. Então, esse país, Brasil, essa cidade que nós moramos, esse estado, ele será o celeiro do mundo em todos os aspectos, e principalmente espiritual. Então nós como igreja vamos nos preparar para esse tempo, e vamos orar, igreja. Agora eu quero orar com você. Nós vamos orar pelo nosso Brasil, nós vamos orar pela família brasileira, nós vamos orar pelos políticos do nosso país, nós vamos orar pelo poder executivo, pelo presidente da república, nós vamos orar pela Câmara Legislativa, nós vamos orar pelo Senado da nossa república, nós vamos orar pelo poder judiciário, pelo Supremo Tribunal. Nós vamos orar e vamos abençoar eles. Esse é o nosso papel de igreja. Mas eu te digo uma coisa: você que tem desejo, estude política, se envolva, seja mais um Daniel, pelo amor de Deus. Não fique só na retaguarda, não fique com medo, não fique com medo, se envolva, apoie. Isso. Amém? Então vamos orar. Pegue na mão um do outro, feche os corredores. Isso, vamos fechar. Queria uma bandeira aqui, não tem, né? Dá pra... É só puxar? Não é. Não tem problema, a bandeira está ali. Nós vamos orar. Nós vamos orar com entendimento, tá? Você não vai orar por você. Você vai orar pelo Brasil, pelas nossas autoridades, depois pela família. Vamos fazer esse ciclo, ok? Se você não é da igreja, não tem problema, faça a oração do teu jeito aí. Não fique preocupado. Não largue a mão. Não largue, porque isso significa união. Obrigado. Espírito Santo de Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o único Deus, o verdadeiro Deus. Aqui nas minhas mãos está uma bandeira, Senhor. Ela representa a nossa pátria, o lugar em que vivemos. E nós como igreja, nós nos levantamos essa noite em oração. E nós oramos pelo nosso país, Senhor. Nós oramos pelo Brasil. Nós profetizamos que o nosso Brasil será um país de paz, de prosperidade. Nós te abençoamos, Brasil. Diga amém. Nós te abençoamos, Brasil.
Nós te abençoamos, pátria amada. A nossa voz, Senhor, invade os céus no dia de hoje. E nós oramos pelo presidente da República. Nós te abençoamos, Jair Messias Bolsonaro. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te use, te dê sabedoria, te dê vida. Nós abençoamos você, presidente da República. Nós também oramos pela Câmara dos nossos deputados, aqueles que nos representam lá. Nós te abençoamos, deputados. Não importa qual é o partido, mas nós abençoamos você. Nós abençoamos vocês. Que vocês usem a palavra de Deus como norma de lei, de regra de vida. Nós oramos pelo Senado da República e nós abençoamos os senadores. Nós abençoamos todos os senadores da nossa República. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre nesse lugar e traga luz, e traga entendimento. Nós oramos pelo Supremo Tribunal Federal, o judiciário da nossa nação, e nós te abençoamos, cada ministro daquele Supremo. Nós te abençoamos, que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida, que a mente de vocês seja iluminada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias do nosso país. Cada família, cada casa, que sejam abençoados, que a nossa pátria seja uma pátria livre, que a nossa pátria seja um lugar de prosperidade, seja um celeiro para o mundo. E agora, como igreja, nós queremos repreender toda a ação do diabo contra o nosso país. Nós te repreendemos, demônio. Nós te repreendemos, Satanás, que usa homens e que usa métodos para destruir, para tocar naquilo que é santo. Nós te destruímos nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, vai embora, diabo da nossa nação, cai fora. Nós te repreendemos, espírito de corrupção, que seja caído por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos. Agora eu quero que você profetize. Pode soltar a mão, levante a mão para cima, levante a mão para cima, levante e profetize. Profetize vida, profetize paz, profetize prosperidade. Não amaldiçoe mais o nosso país, pelo amor de Deus. Abençoe, diga: eu te abençoo, Brasil. Diga: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.